Fala, gurizada! Mais um mês se iniciando e bora lá para mais uma atualização de mercado. Gráfico do Bitcoin na tela. Bitcoin agora cotado a 28 mil dólares. Estou aqui no gráfico mensal e eu vou passar para vocês um pouco da minha visão sobre o mensal e depois a gente vai abaixando o tempo gráfico. Então, primeiramente, gráfico mensal, a gente fechou aqui com uma indefinição. Então, foi aí uma indefinição aí no gráfico mensal. O que a gente pode esperar do gráfico mensal? Se a gente olhar padrões, hoje pela manhã, mais cedo, eu fiz uma postagem lá no Instagram dos Guri das Cripto. E lá eu trouxe para vocês um padrão parecido com o padrão que a gente teve lá no mês de fevereiro. E aqui no mês de março, abril no caso, março, abril, mês de abril a gente fez também um candle de indefinição. Então o que eu posso esperar? Lá no mês de fevereiro, a gente teve esse mês de indefinição, mas se a gente olhar em tempos gráficos menores, foi justamente a região dos 19.500. Não, desculpa. Foi a região aí de indecisão que a gente no mês seguinte a gente perde a mínima do mês de indefinição, perde a mínima, e depois vai lá e sobe com força. Então a gente teve esse fechamento aqui. Vou pegar aqui o lápis de novo. A gente teve essa indefinição aqui no mês de fevereiro. No mês de março, a gente vem para baixo, primeiramente, retesta o suporte aqui dos 19.500, foi onde que a gente segurou. A gente testa o suporte e volta a subir com força. E a gente fechou lá nos 29 mil dólares. Então a gente demonstrou força nesse padrão. Esse padrão ele é bastante conhecido no mercado. A gente tem um candle muito forte, uma indefinição e depois um candle forte de rompimento. Mas como vocês já sabem, o Bitcoin ele é feito de muita manipulação. Então o que as baleias e as instituições fazem? Elas mandam o preço para um lado primeiramente e depois elas fazem isso justamente para estopar e liquidar as pessoas e depois jogam o mercado para o outro lado. Foi o que aconteceu aqui. A gente basicamente esse é um padrão de rompimento, um padrão de continuação de alta, porque a gente tem um candle muito forte num mês, tem uma indefinição e geralmente o próximo mês ele é de rompimento, basicamente semelhante ao candle que iniciou essa reversão ou essa tendência. E aqui a gente tem basicamente a mesma coisa. Um candle muito forte aqui, que foi o rompimento desse aqui, e a gente tem uma indefinição aqui no mês de abril. Então, o que eu posso esperar aqui do gráfico mensal? O Bitcoin ele já está vindo para baixo, então a partir do fechamento do mensal, a gente já está tentando vir para baixo. Então eu aguardaria que basicamente nos 27 mil dólares, que é o nosso fundo, e lá os 31. O que eu espero do Bitcoin? Tudo indica que a gente vai vir para baixo aqui durante esse mês. Vai vir retestar os 25 mil dólares. Deixa eu pegar aqui outro padrão aqui para vocês verem. A gente vem para baixo. A gente vem para baixo, perde os 27 mil. Vem retestar aqui os 25 mil. Basicamente, eu vou colocar uma linha aqui. A gente pode vir retestar os 25. Vou colocar aqui nos 25 mil. Uma linha. A gente pode vir retestar aqui os 25 mil. Ou até mais baixo, aqui na região dos 23.800. Ou até aqui nos candles fechados aqui no mensal. Na região aí dos 23 mil. O Bitcoin a 23 mil seria um sonho. Então, a gente pode vir para baixo aqui durante esse mês. Bitcoin vem para baixo. Perde a mínima desse candle de indecisão. Vem para baixo aqui. Testa suporte e depois fecha o mensal acima aí dos 31 mil dólares. Então, é uma possibilidade. Bitcoin vir para baixo, romper falso, estopar e liquidar essa galera
e depois jogar para cima. Então isso eu espero no gráfico mensal aqui do Bitcoin. Vou só apagar esses desenhos aqui. Então, esse padrão é o que eu estou esperando, um rompimento aqui desse candle de indefinição, vem retestar e joga para cima. Então, isso é uma possibilidade aqui no gráfico mensal. Ou a gente pode vir, subir mais ainda, fechar e fechar mais um mês, basicamente, de indecisão, para depois vir para baixo e subir. Ou a gente pode segurar aqui nos 27, não perdendo a mínima, ir para cima e depois, conforme o tempo começar a corrigir. Mas é um padrão que eu vou estar de olho aqui no gráfico mensal para a gente acompanhar. Eu vou ficar de olho ali para ver se a gente pode ou não repetir esse movimento que a gente teve aqui embaixo, que é candle muito forte, indecisão, candle muito forte, que rompeu a mínima primeiro e depois jogou para cima, fazendo uma armadilha, e agora a gente tem novamente uma indecisão aqui. Então pode vir para baixo aqui, fazer aquela armadilha, retestar os 25 mil dólares, 24 mil dólares, ou até mais baixo que isso, e depois jogar para cima e fechar um candle bem um candle bem bacana aqui no gráfico mensal. Então vamos acompanhar e ver o que pode estar acontecendo. Vamos aqui agora para o gráfico semanal, vou baixar para o semanal. No semanal a gente tem mais uma semana aí de lateralidade, basicamente. Bitcoin aí que não saiu dessa faixa aí dos 30 mil aos 27 mil. Então vamos botar uma linha aqui nos 31 mil, basicamente. E também outra linha aqui nos 27. E nos 27 mil, basicamente. Então, o Bitcoin está aqui dentro dessa acumulação. Mas, uma coisa importante, a gente teve aqui um candle da semana anterior fechando feio, basicamente, sem muito volume. E nessa semana, a última semana, a gente sobe. A gente não rompe nem a máxima e nem a mínima, mas a gente pode ver que o volume ele está aumentando. Então, o volume ele foi maior nessa tentativa de retomarmos a alta aqui do que o próprio candle de baixa aí na semana anterior. Então, no gráfico semanal a gente segue lateral, esperando talvez esse rompimento para baixo aqui para testar aqui a região dos 25 mil, como eu acabei de falar. Então, vamos puxar aqui para os 25 mil agora. Então, a gente pode ver sim o semanal fazendo esse movimento que eu estava comentando lá no gráfico mensal. Vim aqui fazer o reteste nos 25 mil ou até mais baixo aqui para dar aquele susto na galera e depois volta a subir em V, basicamente como aconteceu aqui. Aqui a gente pega o gráfico semanal, foi quando a gente perde as mínimas do candle de indecisão lá do mês de fevereiro, a gente volta aqui, vem retestar o 19.500 e depois sobe forte. Então esse padrão ele pode se repetir aqui durante esse mês. Mas lembrando que eu estou falando do gráfico semanal e também do gráfico mensal, então isso pode levar o mês inteiro. Então no gráfico semanal ele pode vir já essa semana aqui, retestar aqui e fechar aqui dentro de novo, para depois na outra semana começar o rompimento aqui, para termos aí um fechamento bem interessante no mensal desse padrão que eu estou comentando com vocês. Então vamos baixar agora o tempo gráfico aqui para o diário e vamos ver o que está acontecendo. No diário aqui a gente tem aquela região que eu estava comentando na semana passada, então agora a gente volta as linhas aqui, que é onde que a gente vai poder ter uma precisão um pouco maior desse movimento. Então, a gente vai baixando o tempo gráfico. E aqui a gente pode ver, a gente tem aqui uma constatação bem interessante, que é onde pode dar um rumo, o norte, para esses movimentos, que é os 30 mil dólares e aqui os 27 mil dólares. Então no gráfico diário eu já tenho bastante volume nesse candle aqui, o candle de indecisão aqui no diário. E estou esperando para a gente ter uma confirmação que a gente vai para baixo primeiro ou a gente já rompe para cima aqui, é perder os 27 mil ou ganhar os 30 mil aí com bastante consistência. Então a gente já pode comprimir esse gráfico aí para o diário e a gente pode ter o movimento começando mais forte para cima ou mais forte para baixo aqui nessas regiões. Então regiões muito importantes, 30 mil dólares e 27 mil dólares. Então, se a gente perder os 27 mil dólares com consistência e a galera está acreditando na alta, alongando
ir aumentando os contratos aí, entrando Open Interest, a gente pode sim, de uma vez por todas, vir aqui para baixo e testar lá os 25 mil ou até mais além. Então, basicamente, seria isso aqui no gráfico diário, um rompimento para baixo ou um rompimento para cima. Então, marquem aqui a máxima e a mínima desse candle aqui de indecisão, que a gente teve bastante volume, para nós ter uma confirmação um pouquinho maior. Claro que para baixo é mais possível a gente fazer uma armadilha, porque a gente tem vários fundos. A gente tem um fundo aqui nos 27, basicamente aqui nos 27 mil. E a gente tem outro fundinho aqui, basicamente nos 26.500. Então pode ser que o Bitcoin ele vem aqui nos 26.500 e já volta no mesmo dia. Então, esperar rompimentos pelo menos no 4 horas ou até no diário, para ver o que vai acontecer aqui no gráfico diário. Então, para você ter uma tendência mais definida, é esperar aqui o gráfico diário pelo menos romper aqui os 27 mil, perder os 27 mil ou romper os 30 mil. Então, Bitcoin está bem indeciso, tanto no gráfico mensal, indecisão, gráfico semanal, indecisão, gráfico diário, indecisão. Enquanto que a gente não romper um desses lados aqui, não tem muita coisa para se fazer com o nosso Bitcoin. Literalmente está como aquela velha frase que eu costumo falar, está alto para carpir, baixo para ossar e molhado para queimar. Então, literalmente, não tem o que fazer no momento, a não ser esperar o movimento aqui acontecer tanto para cima ou para baixo. E agora vamos aqui para o gráfico de sentimento. Aqui o gráfico de sentimento ele tem algumas constatações legais. A gente teve nessa queda muita liquidação, muita venda a mercado. Lá atrás também. O que aconteceu foi lá no sábado, se não me engano. Então a gente teve bastante liquidação, muita venda a mercado, muita queda no Open Interest. O Long Short no momento está em 1.6, com bastante ordens abaixo. Sim, a gente tem bastante ordens abaixo aqui, tentando aí manter esse suporte. Mas a gente teve aqui, nessa queda, basicamente, a gente teve aqui um aumento do Open Interest, levemente, não é muita coisa, e um aumento no nosso Long Short. Então, isso dá uma possibilidade da gente vir aqui para baixo, fazer uma armadilha aqui nos 26.500, basicamente, perdendo esse último fundo aqui dos 27 mil, basicamente que a gente testou, 27.200. Então, se esses long aqui foram confirmados com esse Open Interest, a gente não tem muita coisa, porque o Open Interest ele cai muito forte aqui também. E a partir disso, o Open Interest começa a subir levemente e o Long Short também começa a subir levemente. Não é uma coisa que me preocupa muito, mas é interessante ficar de olho porque tem sim um aumento do Open Interest aqui e um aumento também aqui no nosso Long Short. Então pode ser que a gente vá fazer uma armadilha aqui para baixo antes de voltar a subir. Que aí vai dar todas as nossas confluências lá do gráfico mensal, do semanal e do diário que eu estava comentando com vocês. Então também não tem muita coisa para se fazer aqui, a não ser aí esperar um movimento. Já aqui as nossas ordens, a gente vê que tem bastante ordens abaixo. A gente tem aqui, pegando ordens aqui, basicamente, vamos pegar ordens de 1000 bitcoins. Então a gente tem bastante ordens abaixo aqui. Então a gente tem sim suporte nessa região, ordens aparecendo. Se a gente baixar as nossas ordens aqui, vamos baixar aqui para 800 bitcoin, basicamente. A gente tem sim muitas ordens aparecendo nessa região, justamente até os 27 mil dólares aqui embaixo. Que é basicamente o último fundo lá que a gente fez alguns dias atrás. Então temos suporte e agora é só esperar o movimento acontecer. Qualquer coisa eu vou estar atualizando vocês lá no nosso Discord. Então já entra na nossa comunidade do Discord, que é lá que eu vou estar atualizando vocês caso um movimento muito forte aconteça. Então, vamos aguardar o movimento. A gente tem suporte das instituições, a gente já teve bastante venda a mercado, muita liquidação. E o nosso long short aqui, continuando aí 1.6, aí não é tão ruim assim, mas vamos aguardar o movimento acontecer. Então, já se inscreve no nosso canal, já deixa seu like para receber as notificações aí dos próximos vídeos, das próximas atualizações. E também entra no nosso Discord, que é lá que você vai receber em primeira mão quando esse movimento acontecer. Então, primeiramente, eu vou estar atualizando o pessoal que está lá no nosso Discord.
Então esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí dessa atualização breve, videozinho curto. E eu vou estar atualizando vocês no decorrer da semana. Um forte abraço, uma boa semana a todos e até a próxima.